Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22. Diz assim: o Senhor para nós essa noite. Mas o fruto do Espírito o fruto que vem do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos para aprender mais de Ti, especificamente sobre o fruto do Teu Espírito. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é Teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Hoje nós vamos estudar o terceiro gominho dessa fruta, né? Nós usamos a tangerina, a mexerica como exemplo. É um fruto só, com muitos gomos. E assim é a natureza do fruto do Espírito. Fruto no singular, um fruto, muitos gomos. Um fruto, 9 virtudes que o Espírito produz naquele que nasce de novo em Cristo Jesus. Quantos nasceram de novo no Senhor? Aleluia! E aí nós aprendemos, já falamos de quê? Qual foi o primeiro? Amor. Qual o segundo? Alegria. E hoje nós vamos falar de paz. O nosso terceira virtude. Nós vamos falar de paz. E para a gente entender isso, eu disse nos outros cultos que uma semente divina é plantada dentro de nós. Quando nós descemos as águas, quando nós decidimos ser nova criatura, nascer de novo. Essa semente, ela não é plantada num homem que simplesmente ou unicamente confessa Jesus com a sua boca. Ele recebe, a Bíblia diz o quê? Quando ele confessa Jesus, quando ele crê com o coração e confessa Jesus com a boca, ele recebe o quê? A salvação, né? Pela graça, de presente. Mas a semente divina, que vai gerar nele uma árvore frondosa, uma vida contínua no Espírito, essa semente divina só é plantada no homem que decide ser nova criatura, numa mulher que decide ser nova criatura. E qual é o gesto que a gente faz na terra para simbolizar isso? Descendo as águas do batismo, nós confessamos diante dos homens que nos arrependemos e queremos ter o direito de ser nova criatura. Naquele dia, Deus planta em nós uma semente divina para crescer em nós uma árvore. Tudo na Bíblia é interligado. Tudo na Bíblia, se você ler com carinho todo o livro de Gênesis, ele resume toda a Bíblia Sagrada, inclusive os feitos de Jesus Cristo. Ele sinaliza tudo com os personagens do livro de Gênesis. E o livro de Apocalipse é o fechamento, né? É essa amarração que vai interligando todos os livros. Mas olha o que eu estou dizendo para você. Que quando essa semente divina é plantada dentro de nós, uma árvore no Espírito começa a crescer, desenvolver. Para quê, pastora? Porque é óbvio que o final de uma grande e frondosa árvore é ela frutificar. É ela dar frutos. Frutos, que venham a testificar essa verdadeira transformação. Frutos que venham realmente manifestar Cristo sobre a vida das pessoas. Fruto esse que vai mudar o nosso caráter e o nosso temperamento. Vai ficar óbvio, transparente para quem vê que algo aconteceu. Por que Deus relaciona o recebimento de uma semente divina, o crescimento de uma árvore que é testemunhada como uma vida espiritual,
que cresce, associada a um fruto de uma árvore. Porque ele está dizendo, eu sei que todo o processo de queda do homem aconteceu da retirada de um fruto da árvore. Um fruto que não era permitido se alimentar, mas que eles os fizeram debaixo de desobediência. E se alimentaram de um fruto que era proibido. Agora eu vou dar aos meus filhos um fruto que o mundo quer ver. Um fruto que as pessoas terão orgulho de ver e de querer para a vida delas. Você está aí, diga amém. Então um pedacinho, um gominho desse fruto, a Bíblia vai chamar para nós, é o terceira, né, que nós estamos estudando, vai falar da paz. A paz em grego, porque grego é a linguagem do Novo Testamento, nós estamos falando do livro de Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, então toda a grafia é em grego. A palavra paz em grego é eirene, e significa plenitude ou tranquilidade na mente. Então observa que já na transliteração, já na tradução oficial, tem um significado muito, muito forte. Não tem muitos dias atrás, eu ministrei sobre a igreja, na nossa campanha desse nome tem poder, eu falei sobre o Jeová Shalom. Eu falei sobre aquele que tinha poder e autoridade. Shalom é paz. É paz em que idioma? É paz em que idioma? No hebraico. Shalom é paz em hebraico. Mas eu expliquei que essa tradução do hebraico não fala só de um estado de permanência, né? Ele fala muito mais, ele fala de plenitude, de totalidade. Quando um judeu olha para o outro e declara Shalom, ele está dizendo seja pleno, seja completo de tudo aquilo que Deus pode derramar sobre a sua vida. Porque um homem que tem tudo aquilo que Deus quer, ele tem plenitude na vida dele. Então ele não está falando de ausência de guerras. Então a primeira coisa que eu quero explicar para você nessa noite é que a gente precisa entender que existe uma diferença muito grande de paz, essa paz que Deus está explicando para nós nessa campanha, e tranquilidade, que é a versão dada pelo mundo. A tranquilidade é uma expressão onde ele declara total ausência de guerras, sem contendas, sem dissensões, não tem brigas, não tem divergências, não tem nada que roube o seu estado de tranquilidade. Ou seja, ele está baseado em circunstâncias que não dependem só dele. Então quando você diz assim, os meninos lá de casa, pastor, tiram a minha paz, o que você está querendo dizer para mim? Que não há tranquilidade. Por quê? Porque eles são tudo terroristas. Porque eles não param. Porque eles brigam. Porque eles mexem em tudo. Eles complicam os negócios. Então a sua didática, a sua palavra está dizendo para mim que existe a ausência de tranquilidade. Totalmente diferente do que Deus quer dizer para nós quando Ele fala a respeito de paz. Porque essa paz ministrada para nós na Bíblia Sagrada não depende de circunstâncias ou de pessoas. A tranquilidade precisa. Você não consegue se manter tranquilo se o irmão ou o teu parceiro ou qualquer outra pessoa não intervir em você. Por quê? Porque você pode estar lá no seu cantinho quietinho. Aí entra um, acende a luz, apaga a luz. Liga o som, desliga o som. Deixa a toalha molhada em cima da cama, né, irmãs? Os homens tiram a roupa assim para tomar banho, ó. Aí faz assim, ó. E ela fica lá. Fica ou não fica? Aí você diz, esse marido me tira a paz, que eu vou dar nele, estava tudo em paz na casa, é só ele chegar. Por quê? Porque a tranquilidade, esse estado de tranquilidade não depende só de você. Você pode entrar no quarto, se trancar, querer ficar lá sozinho, mas qualquer interferência de fora vai roubar a tua tranquilidade. Você pegou? Qualquer interferência externa tira de você esse sentido de tranquilidade.
Quando completamente ao contrário, a paz que é ministrada na Bíblia Sagrada não depende de terceiros. Ela é completamente independente de exposições externas, de influências externas. É uma solução, é um derramar dentro do homem que faz com que ele experimente dessa paz, essa tranquilidade na mente dele, essa plenitude na mente dele. Então, o camarada vai acender a luz, vai apagar a luz, vai bater a porta, vai gritar, vai fazer confusão, e você aqui, ó. Por quê, pastora? Porque essa paz que é derramada sobre a vida do crente, você é crente de Cristo Jesus, é indiferente a fatores externos. Deus dá, você recebe. E você administra esse tipo de sentimento em você. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: crente, cheio do Espírito Santo, não briga, não arruma confusão, não discute. Diga, não é porque ele é bobo, é porque ele já recebeu. Diga, a verdadeira paz. Você entendeu? Diga amém. Bota para mim, Felipe, por favor. Olha lá. A paz é o amor em repouso. É uma tranquilidade íntima e perfeita, independente das circunstâncias. Podemos desfrutar da paz em 3 sentidos. A primeira, paz com Deus. O que significa isso, pastora? É ter esse sentimento de plenitude e confiança, porque você está no Senhor. Você está com Ele. Você entende que esse relacionamento e afinidade, intimidade, te gera circunstâncias poderosas. E a paz com Deus gera em você essa estabilidade emocional, esse equilíbrio para você viver. A segunda é paz com o próximo. Você começa a identificar que aquele que tem prazer na contenda, na guerra, na briga, na discussão, está ausente da paz de Deus. Ele não tem acesso a essa paz. Por quê? Porque aquele que é ministrado por essa paz que o Espírito pode dar, ele não vai se indispor ou alimentar situações para mexer com essa tranquilidade, para mexer com essa tranquilidade da mente dele. Por quê, pastora? Porque ele já recebeu do alto um revestimento que faz com que ele siga a sua vida e não pare a sua vida para manifestar momentos de ira, de discussão. Muito pelo contrário, quando um inflama, o outro se cala. Um começa a gritar, você começa a falar mais baixo. Por que você está reagindo assim? Porque eu não quero brigar, porque eu não quero discutir. Se você quiser conversar, nós vamos conversar, mas vai ser nesse tom, debaixo dessa forma, porque nada vai tirar a minha paz. E o terceiro posicionamento é a paz interior, é um sentimento de plenitude. Nós não somos mergulhados num êxtase que nos tira a razão, né? E a gente começa a achar que nós somos super-heróis, que nós chegamos a um nível. Não, quem vive esse nível de paz é um ser espiritual avançado, porque hoje é muito difícil viver isso. Não, amigo, está difícil porque as pessoas estão cada dia menos espirituais. Se elas desenvolvessem mais a voz do Espírito do que a veia do mundo, a veia que interfere diretamente na vida dela, nós teríamos muito mais homens e mulheres debaixo dessa paz. E essa paz interior está falando exatamente disso. Nós sabemos que temos defeitos, que precisamos melhorar, precisamos nos aperfeiçoar, mas estamos bem conosco, porque sabemos que Deus é por nós, que Deus está ao nosso lado nos ajudando a crescer. Você está aí? Então eu anotei algumas coisas. Primeiro eu quero que você leia comigo João capítulo 14. Nós vamos passear um pouquinho hoje, tá? Tem muita coisa, não vai dar tempo de eu ler tudo que eu queria. João, Evangelho de João, capítulo 14.
verso 27. Você achou? Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, quem está falando isso? Jesus. Jesus, num dos discursos mais ricos e profundos, porque o capítulo 14 de João é lindíssimo. Ele aborda muitos assuntos espirituais, de veia espiritual, para ensinar os seus discípulos como eles tinham que se comportar e como que eles tinham que seguir a vida deles. E especificamente no versículo 27, ele diz assim para eles: tem algo que vocês precisam saber. Eu vou deixar para vocês. Olha o verbo, deixo-vos a. Então ele diz assim, no primeiro bloco: eu preciso que vocês recebam algo que eu vou entregar. Então entenda, não tem parte com essa terra. Tudo que é referente a essas 3 letrinhas, esse mundo não pode dar. Observa que nós estamos vivendo uma época, um tempo, onde pessoas vão para ruas em defesa da paz, vestem branco em defesa da paz, carregam bandeiras, né? Marcam em grupos para que eles se promovam, dizem: nós precisamos pregar a paz, nós precisamos dizer que as pessoas têm que andar. Deixa eu dizer, essa busca é pela paz da terra, não vai funcionar. Porque dentre uma multidão, se um discordar, a tranquilidade lhes é tomada, porque a paz desse mundo é movida por influência de coisas externas. Você pegou? Então não vai funcionar. Esse discurso é bonito, mas não é funcional. Por quê, pastora? Porque nós só vamos alcançar paz de verdade se essa for deixada pelo Senhor, se essa for entregue pelo próprio Deus na minha vida e na sua vida. E aí, uma pessoa que recebe essa ministração, uma pessoa que é tocada especificamente por essa porção que Jesus pode entregar, ela começa a ter uma vida diferenciada. E quando não quer, qual que é o ditado? Quando não quer, você imagina uma igreja inteira não querendo briga com ninguém, uma casa inteira, uma família inteira vivendo debaixo de paz, debaixo do governo do Espírito. Olha o que ele diz: deixo-vos a paz, vou entregar para vocês. Aí ele complementa, ele diz: a minha paz vos dou. Aí ficou forte demais, porque ele está dizendo assim: eu tenho algo para dar, que hoje talvez vocês não estejam entendendo. Na frente vão entender quando desenvolverem maturidade espiritual. Vou dar a vocês um gominho da mexerica. Um gominho da mexerica que vai fazer toda a diferença. Aí ele complementa e diz assim: mas eu quero dar para você algo diferenciado. Eu vou dar o meu gominho da mexerica. Ah, você não pegou não? Que todo mundo tem direito ao gominho da mexerica. Eu já te contei essa história. Mas o que Jesus prometeu aqui, ele diz: eu vou deixar a paz. Aí ele diz assim: a minha paz vos dou. Olha o que ele fez. Ele pegou o gominho dele. Ele disse assim: é esse que eu quero dar para você. É o que eu tenho experimentado ao longo desses 33 anos que eu estou habitando sobre a terra. É esse aqui que está debaixo da minha vida, provando para você que você pode vencer, que você pode construir uma vida diferenciada, porque eu estou vivendo por conta desse gominho que o Pai derramou sobre a minha vida. Aleluia! Por que ele pode dar? Como é que é o nome do pai dele? Ah, você tinha que estar mais acelerado. Como é que é o nome do pai de Jesus? Mas ele é o quê? Yahvé? Acabei de falar aqui. Yahvé, Jeová Shalom. O pai dele é Jeová Shalom. Se o pai é Jeová Shalom, ele é quem? Ele é o príncipe da paz. Ele é o filho do Pai. O Pai é Jeová Shalom, o Deus soberano que age debaixo de plenitude e governo sobre a terra. E quem é Jesus? O Filho do Rei, o príncipe que carrega a paz sobre si mesmo.
Senhor. Aí ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. O que ele está querendo dizer? São coisas completamente diferentes. A paz que o mundo quer dar a você não é o gominho da mexerica. A paz que o mundo está promovendo e que ele está declarando que ele pode dar é totalmente diferente desse gominho aqui. A única pessoa que pode te dar esse gominho aqui sou eu. O mundo não pode te dar. Por quê? Porque são coisas completamente diferentes. E eu quero fazer essa comparação para ficar mais clara para você. A paz do mundo, na cabeça deles, precisa ser instantânea. É por isso que eles ficam brigando com Israel. Israel, não se mete com os árabes. Pelo amor de Deus, para de brigar com os muçulmanos. Porque se Israel parar de brigar com os muçulmanos e o muçulmano parar de brigar com Israel, nós temos paz do Oriente Médio. Eles acham que funciona assim. Não funciona assim. Não é instantâneo. Essa paz que o mundo promove, ele deseja que seja instantâneo, mas não será. Outro detalhe. Para o mundo, a paz é a ausência total de guerra. Então, se o mundo parar de brigar, se os países pararem de discutir, se as pessoas pararem de buscar os seus próprios interesses e ficarem de bem, existe paz no mundo. Não existe paz no mundo sem Jesus. É impossível ter paz sobre a terra sem Jesus, porque Ele é a própria paz do mundo. Ele é o príncipe, Ele é quem governa a paz sobre a terra. Não tem como negociar paz se a gente tirar Jesus dessa jogada. O mundo não tem poder sobre ela. A paz existe quando você vive do jeito que você quer. Esse é o discurso do mundo. As pessoas dizem assim: para eu ter paz, eu preciso ter meu cantinho. Para eu ter paz, eu preciso viver a vida que eu quero. Porque essa é a paz que o mundo prega. Paz, na cabeça do mundo, é tranquilidade, é a ausência de guerras. Quando Jesus está dizendo: o que eu tenho para te dar é plenitude. O que eu tenho para te dar gera transformação, gera testemunho. O que eu tenho para te dar não vai fazer você sair de um lugar e ir para outro achando que isso vai resolver seu problema. O problema foi feito para ser resolvido, não para a gente fugir dele. Por quê, pastora? Porque a paz que eu tenho para te dar, Jesus dizendo, vai te ajudar a resolver os seus problemas. Porque a própria palavra de Deus diz para nós que a paz de Deus seja o vosso árbitro. Então está com dúvida, a paz de Deus vem sobre você e te traz todas as respostas, traz juízo, traz entendimento, traz sabedoria, coloca as coisas no lugar e você sabe a hora de fazer, você sabe a hora de se retirar, porque Ele governa essa paz diferenciada. Você está aí? A paz do mundo promove que admitir erros e fraquezas não gera paz. Então, às vezes a gente está conversando, aconselhando pessoas. Pastor, eu quero fazer um gabinete, porque a fulana está falando mal de mim. E a fulana falou isso, a irmã fez aquilo. E a gente chama as pessoas para conversar. Mas por que você falou isso? Por causa dela. Porque ela tem um temperamento assim, porque ela toma uma decisão assim. E aí isso complica as coisas. Aí a gente fala assim, reconhece a tua fraqueza. Reconhece aquilo que foi demais. Pede perdão ao seu irmão. Ela pede perdão para você. E vamos resolver esse negócio. O que o mundo prega é assim: não saia de uma briga sem instaurar sua razão sobre ela. Eu dou um boi para entrar numa guerra, mas dou uma boiada inteira para não sair. É o ditado do mundo. Porque para o mundo, admitir erros e fraquezas não gera paz. Isso não funciona para o mundo. Para o mundo, a paz vem se você passa a focar em você mesmo. Mas isso não é bom para a sua casa. Aí você responde assim: pastora, precisa ser bom para mim. Pastora, eu tenho que viver. Eu preciso experimentar. Esse sentimento promovido pelo mundo faz você achar que a paz é uma busca por um foco individual, egoísta.
onde você precisa buscar coisas para você e por você, independente do que vai acontecer com o teu irmão, com a tua casa, com a tua família. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: essa paz do mundo, eu não quero não. O mundo diz que a aprovação dos outros traz paz. Então, se você é bem visto, bem quisto, as pessoas aplaudem o que você faz, elogiam o seu trabalho, você pode viver em paz. Porque a paz para o mundo é a ausência de guerras. Quando, na verdade, a gente precisa se preocupar em agradar um só. A gente precisa passar a se preocupar em agradar um só. Qual que é a diferença agora? A paz de Cristo, a paz que Jesus está pregando em João, capítulo 14, ela é contínua, não instantânea. É o trabalhar. Nós recebemos o gominho da mexerica e vamos começar a usufruir dessa paz. Um dia de cada vez, Ele sabe disso. Até chegar à estatura e graça do próprio Cristo. Jesus sabe que paz nenhuma é promovida instantaneamente. Se uma pessoa muda radicalmente com você, fica de olho nela. Porque transformação não acontece debaixo de pirim-pim-pim e feitiçaria. O homem transforma e muda assim, um dia de cada vez. Um passo na frente do outro, proporcionalmente. Podemos ter paz em meio às tribulações. Essa é a paz de Cristo. Jesus dizendo para nós: ei, eu sei que vocês vão ter aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo por vocês, vai dar tudo certo, confia. A paz que Jesus dá não te engana. Ele não diz para você, você vai ver, a partir do momento que você vem e nasce de novo, que você é nova criatura, você vai ser alguém que não vai ser perseguido. Você vai ser alguém que não vai ter conflito, que não vai passar por guerra. Ô amigo, isso é uma mentira, né? Porque a gente confessa Jesus e aí o mundo inteiro se vira contra nós. O mundo que falava não fala mais. As festas que você era convidado, você não é mais. Os parentes que gostavam de aparecer domingo, 4 horas da tarde, não aparece mais. Porque agora o dia eles dizem, eles são crentes agora. Eles são crentes agora. E se a gente não for cheio do Espírito para aprender que a nossa paz não depende de ausência de tribulação, de contenda, de invejas, de dissensões, a gente não vai amadurecer nunca. Jesus disse, vocês vão passar por aflições sim, mas eu dei o meu gominho para vocês. Faça bom proveito desse gominho. Use o gominho que o Espírito plantou em você para fazer diferença no meio da adversidade e da tribulação. A paz que vem do Senhor Jesus é resultado de obediência. Pastora, como é que eu vou receber esse gominho de Jesus? Obedecendo as suas palavras, obedecendo aquilo que Ele promove sobre a minha vida e a sua vida. Um rebelde não recebe paz. Porque a paz é entregue a obedientes. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, você tem sido obediente? Jesus, diga, Jesus tem um gominho para te dar. Nós recebemos paz, nós somos cheios dessa paz quando aprendemos a servir sem interesse. Quando aprendemos a ajudar sem interesse. Você faz o seu trabalho, você abençoa, você serve, você ajuda e você é tomado de uma paz. Que você não precisa da aprovação de pessoas, de circunstâncias, aquela paz inunda você. Quer ver outra situação que você é inundado de paz? Quando você se torna um pacificador. Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. O reino de Deus é deles. O que significa isso? Aqueles que vão propagar a minha paz, não a paz do mundo não. A minha paz. Que vou dizer para ele, você precisa se encher do Espírito, amigo. Porque cada vez que você tiver relacionamento com o Espírito vai mudar você. E você não vai mais fazer o que você fazia agora. O seu comportamento vai ser completamente diferente. Você vai experimentar coisas poderosas. Eu já me vi em situações sendo pacificadora, que no passado, amigo, eu ia estar na roda batendo.
E aí no meio da confusão, Jesus traz um flash, né? Jesus traz um flash assim da nossa vida no passado, de meu Deus, se fosse um tempo atrás, como que Deus é bom. Aqui ó, estou provando do gominho da mexerica. E cada vez que a gente prova desse gominho, algo dentro de nós precisa mudar. Algo dentro de nós precisa ser transformado verdadeiramente. Sentimos paz toda vez que identificamos que estamos melhorando a cada dia. Você sabe que ainda tem muita coisa para você melhorar, mas cada conquista que você tem, você é inundado pela paz que vem de Jesus. Era como se Ele estivesse dizendo para mim e para você: eu estou gostando desse negócio. Eu estou aprovando os teus passos. Eu estou aprovando a tua dedicação. Nós às vezes nos preocupamos com a forma que vamos apresentar essas transformações para Deus, quando Deus na verdade está preocupado com o processo. A gente fica querendo exibir para Deus muita mudança, e Deus está olhando o processo. Uma vez eu ouvi um pregador dizer que o filho ficava insistindo para ele ajudar o filho a andar de bicicleta. Pai, me ensina a andar de bicicleta, me ensina a andar de bicicleta. Mas a verdade é que o garoto já estava tendo mais aulinha com os amigos, né, com os vizinhos. E na cabeça do pai, ele nunca tinha tido uma experiência com a bicicleta. E aí ele vai, com todo cuidado, põe o menino em cima da bicicleta. Fala para ele: faz força no pedal, segura o guidão, olha para frente, não olha para o chão. E solta ele, né? Vai. E aí o menino vai, já estava no macete, né? O pai que estava bobo na história. E aí o menino vai, e dá a volta e vem. E ele: e aí pai, você gostou? Aí ele falou: gostei filho, parabéns. Aí ele viu que o filho ficou meio murcho, né? Acho que ele estava querendo que o pai dissesse: meu Deus, você é um prodígio. Primeira vez, primeiro contato com a bicicleta, você foi direto, você não caiu, você fez a curva. Meu filho é muito inteligente. E o pai não falou nada disso. Aí o menino chegou para ele e falou assim: pai, não foi importante para você eu ter dirigido tão bem a bicicleta? E o pai falou para ele assim: o importante para mim, filho, é que você está vencendo as suas dificuldades. O importante para mim é que hoje você já cresceu um pouquinho mais do que ontem. Não me importa a velocidade que você está indo, não me importa tantas habilidades, desde que você prossiga crescendo um dia de cada vez. E é assim que Deus olha para mim e para você. Quem gosta de esfregar transformações somos nós. O nosso Pai só está olhando e vendo se a gente está vencendo os processos. Fala para esse irmão que está do seu lado: com a paz de Deus, você pode vencer todos os processos. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos ler alguns textos agora. Vai comigo em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Então o apóstolo Paulo fala assim: entenda que na vida do Espírito, quando a gente desenvolve uma vida espiritual, a gente precisa ter confiança. É a base de tudo. Então não fica ansioso por qualquer coisa. Entrega para Deus, faça isso em oração, fala com Deus, gera intimidade, participa isso com o mundo espiritual, mas arranca dentro de você essa angústia, arranca dentro de você essa ansiedade. Aí olha aí o que ele continua dizendo no verso 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Lê aí. Guardará em quê? Então olha aqui para mim. Olha o que ele disse. Se você aprender
que a ansiedade só te atrapalha, joga para Deus. Fala com Ele. Isso está me perturbando, eu estou angustiada, eu preciso que isso seja resolvido. Senhor, entra agora nessa causa. Aí Ele diz, porque depois que você fizer isso, a paz de Deus, a paz que é diferente da do mundo, a paz que gera plenitude sobre o homem, a paz que gera tranquilidade sobre a mente, ela vai descer sobre você. E Ele diz, e essa paz que excede a entendimento, que o homem não vai conseguir entender, ela vai guardar, olha aí o que Ele diz, o seu coração e a sua, lê aí na Bíblia Sagrada, deixa ser preguiçoso, o que? A sua mente e o seu, em que? São. O que Ele está dizendo? O que Ele está dizendo? Quando você entregar a sua ansiedade ao Senhor, entregar na mão de Deus e deixar o gominho da mexerica da paz entrar em você, a paz que excede a todo entendimento entrar em você, Ele vai começar a operar em você, guardando a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Você não vai olhar para a dor, você não vai olhar para a preocupação, você não vai olhar para a falta do resultado, você não vai olhar para a falta de dinheiro. A sua mente e o seu coração serão tomados pela palavra de Jesus, pela autoridade de Jesus, pelo governo de Jesus, e só quem faz isso é a paz que vem do Espírito do Senhor. Aleluia! Vai lá em Isaías 26. Isaías 26, verso 3. Eu estou entregando segredo, hein? Então fica tu bem ligado. Porque depois vem assim, pastora, eu estou tão nervosa, estou tão ansiosa, e eu estou entregando o segredo para você abrir mão disso tudo. Está na Bíblia Sagrada, não perde isso não. Isaías 26, vamos ler o verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, diga, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia. Então olha o que eu vou dizer. Se você não tiver oportunidade de conversar com alguém, para saber, através das suas atitudes, se a pessoa está cheia de paz ou não, observa se ela é estável ou se ela é instável no propósito de Deus. Porque se alguém está firme, olha o que diz aí, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é, ele não oscila. Ele não oscila. Hoje ele quer, amanhã ele não quer. Hoje ele está apaixonado, amanhã ele diz que não sabe se é bom mesmo para a vida dele. Esse camarada, eu tenho certeza para você, ele não desfruta da paz que vem do Senhor. Por quê, pastora? Porque essa paz só pode descer sobre quem está debaixo do propósito firme. Eu posso não estar vivendo ele por completo, mas eu sei que ele existe e eu vou buscá-lo até o último dia da minha vida. Firmeza no propósito, firmeza no entendimento do propósito. Toda vez que você oscila, a paz não pode descer sobre você. E ele diz assim para complementar, porque ele confia. Então, manifestação de confiança em Deus é permanência no propósito. Por muitas vezes você vai cantar essa historinha, Senhor, eu confio em Ti. Você vai fazer essa declaração verbal para Deus, Senhor, eu confio em Ti. Quando Deus vai estar olhando e vai dizer, cadê você no meu propósito? Onde você está no meu propósito? Porque os que confiam em mim estão firmes debaixo do meu propósito. Vai lá comigo, Colossenses. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3.
Verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Eu falei um pouquinho antes, né? A paz de Cristo, que esse sentimento que é liberado pelo Espírito, ministre em você sobre qualquer circunstância. Pastor, eu não sei se eu compro uma geladeira ou uma bicicleta. Vai orar a Deus. E a paz de Cristo vai ser o teu árbitro, vai trazer segurança sobre a tua escolha. Se você tem dúvida, se você está inquieto, não tem paz. Se não tem paz, não ande, não saia do lugar. Se não tem paz, não faça nada, não diga nada, não promova nada. Por quê? Porque a ausência de paz vai mostrar que o Senhor não está te apontando respostas. Ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o juiz em vosso coração, aquele que vai dizer: pode ir, eu garanto, pode fazer, eu estou contigo, pode comprar, eu vou suprir. Quando essa situação vier sobre você, você tem certeza absoluta, seu coração é tomado de paz, você não tem medo, você não tem insegurança, você sabe que vai dar certo. Mas ele continua, e o rolo para mim está agora, que ele diz assim: porque também ao qual fostes chamados em um só. Quando a paz de Cristo está sobre a vida de alguém, ele entende que ele precisa aprender a andar em unidade. Um brigão não tem paz de Cristo. Um que vive promovendo separações não tem a paz de Cristo. O que vive debaixo da paz de Cristo promove unidade. Ele quer andar junto, ele quer resolver, ele quer entender que mesmo na adversidade ou na diferença, podemos sim caminharmos juntos, podemos sim trabalharmos juntos. Você está aí? Então vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: você é daqueles que anda em corpo, ou você é daqueles que divide o corpo? Vai lá comigo, precisa responder não para não ficar feio. Vai lá em Romanos 8. Romanos 8, verso 6. Foi? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. O que ele quer dizer? Aquele que tem uma veia forte, que tende para um governo, né? Que tende para ser submisso. Ele diz: aquele que está debaixo de uma submissão, que é gerado pela carne, esse vai condicioná-lo à morte. E ele não está falando só também de morte física, ele está falando de morte em muitos outros parâmetros, porque a decisão pela carne promove a morte. Promove a morte de sonhos, promove a morte da família, promove a morte do casamento, promove a morte da saúde. Então ele está falando de morte de um sentido generalizado, né? Global. Mas observa a segunda parte, ele diz: mas aquele que é guiado, aquele que tem uma veia tendenciosa a obedecer, a seguir, a se prostrar ao Espírito, olha o que ele recebe. O que está escrito aí? Vida e paz. Então ele está dizendo assim: toda vez que você decidir pela voz do Espírito, ao invés de ouvir a voz da carne, Deus derrama vida sobre você. Toda vez que você decidir pela voz do Espírito, ao invés de ouvir a voz da carne, Deus derrama paz sobre a sua vida. Porque esse é o princípio. Aquele que gera a vida no Espírito é alcançado por vida e paz. Você pegou?
Vai lá no Salmo 119. Já vou terminar. Salmo 119, versículo 165. É o maior salmo da Bíblia Sagrada. Você achou? Salmo 119, verso 165. Diz assim: grande paz, diz grande, diga grande, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Olha o que o salmista estava dizendo. Eu não me importo de ser questionado de religioso, porque eu decidi obedecer a Deus. Porque toda vez que eu obedeço a Deus, uma paz imensa toma conta de mim. Toda vez que eu prefiro obedecer o que os estatutos divinos dizem, eu sou tomado por uma paz que esse mundo não entende. Então, amigo, na autoridade do nome de Jesus, toda vez que alguém vier te conflitar, te questionar, você é muito certinho. As suas coisas têm que ser tudo assim. Ninguém é perfeito. As pessoas podem escorregar, as pessoas podem fazer coisas erradas. Você guarda o Salmo 119, 165, que diz no seu coração: grande paz vem sobre aqueles que amam a tua lei. O mundo não entende, porque nós decidimos obedecer. Mas que não sejamos nós aqueles que vão contender com a falta de entendimento deles. O importante é que você tenha paz, que você receba a grande paz que o Senhor derrama toda vez que você obedece. E Deus cobra de nós coisas grandes e coisas pequenas, porque o Espírito de Deus, Ele é uma pessoa e Ele tem vontade própria. E às vezes Ele vai dizer para mim e para você: eu quero que você leia mais a Bíblia. Eu quero que você jejue mais. Eu quero que você faça um propósito de não falar mal de ninguém. Eu quero que você se comporte, que você olhe com carinho, mais com carinho para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido. Ele pode pedir coisas como essa, mas ele também pode pedir assim: não pinta o cabelo não. Ele pode falar assim: não usa mais essa saia não. Ele pode dizer assim: qualquer outro batom, menos esse. E você precisa estar com o teu ouvido sensível para ter grande paz em obedecer aquilo que Deus derrama sobre nós. Grande paz. Quantas vezes as pessoas olham para mim e dizem assim: pastora, desde que eu te conheço você tem esse cabelo. Ai, pelo amor de Deus, corta um pouco, pinta, picota. Para que um cabelo desse tanto tamanho? A minha cara de quem está cheia da grande paz. Porque eu decidi obedecer. Algo pessoal que Ele me pediu. Tem ouvidos sensíveis para ouvir e obedecer aquilo que Ele tem te pedido na intimidade. Porque isso vai gerar grande paz em você. O que as pessoas falam não vão te afetar, não vão te intimidar. Por quê, pastora? Porque eu fiz em prazer, por prazer de obedecer ao Senhor. Amém ou não amém? E aí eu não queria falar de nenhum outro personagem, porque a Bíblia vai dizer para nós da história de Jó, né? Um homem que declarou com a sua boca que a sua vida era uma vida de ausência de paz, de perturbação. A Bíblia vai falar para nós de tantos outros personagens que viveram conflitos, outros que se superaram, que venceram em paz. Quantas situações difíceis o apóstolo Paulo passou, e a paz que Cristo tinha dado a ele foi suficiente para vencer provas. Mas nessa noite eu quero usar Jesus mesmo como exemplo. Quando essa paz é derramada sobre nós, e ele se denomina o príncipe da paz,
Não tem como você ter aliança com alguém que carrega um título desse, se você não tiver paz como ele. Um inquieto, um agitado, um sem paz, não vai conseguir caminhar junto com alguém que reina sobre a paz. Então, à medida que a gente anda com Cristo, essa particularidade do Senhor começa a fazer total diferença na minha vida e na sua vida. Pastora, como assim? Amigo, o vento comendo solto, as águas agitadas, o barco sacudindo para tudo que é lado. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Por quê? Porque a paz é Ele. Não importa o tamanho da onda, não importa a força do vento, se Ele é a paz, Ele governa. Não existe medo, não existe insegurança. Ele está lá. Todo mundo desesperado, gritando, chorando. Lázaro morreu, tem 3 dias. Se você tivesse chegado antes, talvez as coisas tinham sido diferentes. Aí ele chega lá, para prosear com a Maria. Depois conversa com a Marta. Vai dizer, onde é que está o Lázaro? A paz do homem. Aí ele vai andando. Aí chega lá e diz, remove a pedra. Primeiro ele ora a Deus. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu estou orando para eles verem que eu estou orando, entendeu, Deus? Para eles entenderem a mensagem. Tira a pedra. Vem, Lázaro. A tranquilidade dele. É por isso que eu tenho certeza absoluta que ele não chora porque o Lázaro morreu. Que ninguém vai chorar. Ele não ia chorar por uma coisa que ele sabe que estava viva. Ele chora por causa da incredulidade deles. Ele chora porque ele, sendo o príncipe da paz, eles não experimentaram da paz que ele podia dar. E ele diz, vem, Lázaro. E o Lázaro aparece. Jesus cercado no alto do monte, eu vou te levar lá em Jerusalém. Cercado por todos os lados, a Bíblia diz, e eles estavam olhando para Jesus, querendo empurrar Jesus, um monte que fica em Nazaré. E é um monte do precipício, é horrível, é alto, é cheio de pedras. Ali eles atiravam pessoas que tinham cometido pecados. E ele no meio deles e os discípulos protegendo Jesus, dizendo, meu Deus, o que eles vão fazer? Eles vão matar o mestre. E a Bíblia diz assim, simplesmente Jesus vira e sai andando no meio deles como se nada tivesse acontecendo. E nenhum deles foi capaz de tocar em Jesus. Sabe o que é que desequilibra o mundo? Você se manter em paz, confiante no Espírito, confiante na verdade, confiante na palavra. É isso que vai te tirar de situações difíceis. É isso que vai tirar você de complicações, mantendo a paz que o Espírito pode derramar sobre a sua vida. Toda e qualquer circunstância será transformada pelo poder do nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor. Mas eu preciso que você faça uma oração comigo nessa noite. Eu preciso que você abra mão da paz que o mundo tem te oferecido. Ninguém vive a paz do Espírito se não abrir mão da paz do mundo. Jesus disse, para eu te dar a minha, você tem que entender que existe uma grande diferença. Abra mão de tudo que você aprendeu sobre paz. Abra mão de tudo que você entendeu sobre a ausência de conflitos, de como manter uma vida tranquila e saudável. Quando hoje sua única preocupação é chamar o príncipe para visitar você. É chamar o príncipe e dizer para ele, me dá o teu gominho da mexerica. Eu quero receber a paz que você pode me dar essa noite. Eu preciso mudar a história da minha vida. Eu preciso ter um comportamento diferenciado. Eu preciso ser testemunha onde eu for. Mas eu não posso carregar sobre mim expectativas de paz mundana, porque o mundo não pode me dar aquilo que só o Senhor Jesus pode me dar.